Amados, quantos concordam comigo que na igreja a gente tem que ouvir coisa boa? Oh, que decepção. Você não acha que na igreja é bom nós ouvirmos coisas boas? Eu acho que tudo que se prega na igreja, mesmo que às vezes nos cutuque, nos traga à memória certas coisas, elas são sempre boas. É ou não é? É ou não é, gente? Então eu gostaria de lhe dizer uma coisa boa. Há um corona lhe aguardando. Há um corona lhe aguardando. Não entendeu? Não achou uma boa notícia? Olha, existe carro com esse nome? Corolla, gente, pelo amor de Deus. Eu só falei Corona, né? Corolla, o carro. Para você entender o que eu quis dizer, eu vou ter que ler aqui um texto em espanhol. Ok? Que diz assim, olha, o meu espanhol é maravilhoso. Por cierto, me está guardada la corona de la justicia, que el Señor, juiz justo, me dará en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que amam su venida. Arrebentei, né, amados? Quer que eu fale em francês agora? Não. Vamos falar em português. Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Deu para entender? Alguém se localizou na Bíblia no que eu falei aqui? Você sabe que corona em português é o quê? Coroa, não é? Então a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, nas suas últimas palavras que foram registradas, escritas, porque logo após o apóstolo Paulo vai morrer, vai ser morto. Mas antes de morrer, ele deixou registrada uma fala que eu já disse aqui da minha inveja, porque eu gostaria de ser o autor dessa fala. Mas que bom que o apóstolo Paulo ele não nos cobra direitos autorais se nós usarmos essa fala para nós mesmos. Que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, quando em português, fiquem tranquilos, ele começa dizendo assim, quanto a mim, e essa é a parte que a gente inveja, não é? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo está falando de que ele sabe que ele tem pouco tempo de vida. Aí ele diz a maravilhosa frase que a gente não quer ser só o autor da frase, mas a gente quer cumprir o conteúdo da frase. Que é a seguinte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí agora eu leio a parte que li indecentemente no espanhol, que diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará, quando? Naquele dia, com D maiúsculo. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus. As últimas palavras do apóstolo Paulo, maravilhosas e apontando para um futuro. E queridos, obviamente você já reparou que neste ano de março para cá, o que a gente mais ouve falar, esse ano eu perdi o hábito de assistir o telejornal. Não sei por quê. Esse ano eu perdi o hábito, eu passei a assistir outras coisas e perdi, que era uma coisa assim quase que religiosa para mim,
era assistir lá às 8h30 o telejornal, eu simplesmente abandonei. Mas às vezes que eu tive acesso, as notícias nesses meses passados são sempre as mesmas, não é? Só se fala de um assunto, não é? Verdade? Concorda comigo? Você raramente vê uma outra notícia, às vezes um telejornal inteiro de 1 hora de duração, ele só fala a respeito de Covid, de coronavírus. A gente só tem ouvido falar disso. E já no meio cristão evangélico, a gente começou a ouvir também nesse período a falar muito mais sobre a volta do Senhor Jesus. Não é? Nós temos ouvido muito mais do que ouvíamos antes. E nós sempre ouvimos falar que Jesus vai voltar. Desde que eu me dou por gente, eu ouço, eu amo o assunto, eu perdi a conta de quantos livros li a respeito da volta do Senhor Jesus, das apreensões nesse tempo todo, a respeito de certos anos que alguns pregadores julgaram assim possível de acontecer, e a gente vibrando com isso e analisando e conversando e debatendo. Há muito tempo se fala que Jesus está chegando, mas nunca se falou tanto no assunto. Nunca se falou tanto. Diversos sinais da volta de Jesus. Antes, a gente ouvia falar de um sinal da vinda de Jesus acontecendo assim num determinado ano. Aí depois passavam meses ou alguns anos, aí você ouvia falar de um outro sinal. Passava-se tempos longos, aí alguém apontava, olha isso que está acontecendo agora, esse ano no mundo também sinaliza que Jesus está voltando. E era assim, bem espaçado o tempo das verificações, dos sinais da vinda de Jesus. Mas, nos dias atuais, tem acontecido um sinal atrás do outro. Tem sinais acontecendo de um dia para o outro. Tem sinais acontecendo um dia e outro acontecendo no dia seguinte, 24 horas depois. Em todas as áreas do planeta, das coisas que envolvem a vida, seja na política, na economia, na religião, em tudo, estão acontecendo coisas que estão se avolumando, assim, com muita frequência você vê diversos sinais acontecendo, e não é apenas, não se está falando mais a respeito da volta de Jesus apenas em função do vírus. Se você acha que é só porque o pessoal está impressionado com o vírus, você está enganado. Mas é porque existem diversas outras evidências. A pandemia, provavelmente ela chocou, ela foi mais perceptível, mas existem diversas outras evidências, diversos outros sinais de que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. Alguém gosta da notícia? O crescimento dos comentários não é sem motivo. O crescimento das pessoas falando a respeito não é sem motivo, não. Tem havido nos últimos meses, nas últimas semanas, muitas evidências dos sinais da vinda do Senhor Jesus. E tanto a Bíblia diz, como a gente sabe, que uma coisa que anuncia o nascimento de uma criança, e por falar nisso, se você ainda não sabe, eu vou ser vovô em fevereiro. Vem o João aí, filho da minha filha mais velha, deve nascer em fevereiro. Podia ser dia 2 de fevereiro para ficar igual o vovô, mas não, acho que é mais para o final. Você sabe que o que anuncia que uma criança vai nascer é o aumento das contrações. Quanto menor o espaço entre as contrações,
está anunciando que mais perto está para o nascimento da criança. Certo? É ou não é? É. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre que a grávida ela não sabe a hora que vai dar à luz, mas à medida que as contrações elas vão tendo um espaço menor de tempo, está dizendo, vai nascer. E o espaço entre os sinais da vinda de Jesus, eles estão se diminuindo, se estreitando. Se antes ouvia-se um sinal num determinado ano, e depois ouvia-se a respeito de um outro sinal no ano seguinte, a gente ficava feliz com isso. A gente ficava alucinado com esse negócio. Olha, sinal, Jesus está vindo, olha o que está acontecendo. Agora, você tem motivos para ficar alucinado toda semana. As contrações estão muito... O quê? Próximas. Está dando para entender isso? De verdade? Você percebe isso? É verdade. Quando Jesus virá, queridos? Eu não sei. Mas nós, Igreja do Senhor Jesus, sabemos que Ele virá. Eu não vou me incomodar em perguntar se você crê ou não nisso, porque seria besteira, né? Primeiro, porque você está aqui. Então, sinaliza que você crê também na vinda do Senhor Jesus. Agora, se alguém deixa de crer ou se alguém crê, não faz a menor diferença, porque Ele vem de qualquer jeito. Ele vem. Eu não sei quando, mas eu sei, e a Bíblia diz que nós vamos percebendo isso, sabe? Embora o dia do Senhor venha como um ladrão à noite, que é aquela coisa assim, imperceptível ou não esperada, inesperada, e diz a palavra de Deus também que será como nos dias de Noé, o que sinaliza para nós que são dias absolutamente normais, onde as pessoas viviam suas vidas. Elas se casavam, davam-se em casamento, elas tinham planos, estudavam e tudo mais. A vida era normalzinha, até que um dia a chuva caiu. Então, eu creio nisso, que Deus dá a nós, seu povo, a sinalização de que está se aproximando a vinda do seu Filho. Glória a Deus. A volta de Jesus, deixe-me dizer o motivo dessa pregação dessa noite. Porque, sabe o que eu estava percebendo? Nós estamos no meio de uma pandemia há 9 meses e nós só falamos dela. Numa das últimas pregações, se eu não me engano, domingo passado, no primeiro culto aqui, eu pedi desculpa às pessoas. É claro que eu não precisava fazer isso, mas só para a pessoa entender. Eu pedi desculpa às pessoas por eu estar mais uma vez no tema, no assunto, falando a respeito de coisas que dizem respeito ao momento atual, porque a gente só fala disso, e eu acho que a gente só tem que falar mesmo disso. Só que eu acho que nós olhamos muito para o vírus, e nós falamos pouco sobre o que sinaliza esse vírus. Porque nós falamos muito a respeito da vida terrena, convivendo com esse vírus, coexistindo com essa pandemia, e nós que deveríamos estar mais atentos ao que isso sinaliza, para onde isso aponta, nós não estávamos. Então, eu tenho a impressão de que, durante um tempo indeterminado, a gente vai virar esse disco e a gente vai falar bastante da volta do Senhor Jesus. Que é necessário falar. Essas coisas que nós estamos vivendo hoje, elas anunciam isso. Isso já era esperado. Por nós, não. Descuidadamente, vivíamos as nossas vidas normalzinha. Mas isso já era anunciado, isso já era esperado. O que eu quis dizer que essa noite seria essa frase aqui, a verdadeira razão dessa mensagem é que a volta de Jesus deve ser amada por nós.
Ao longo da história, ao longo da minha geração, eu percebo que os crentes, uma parte dos crentes, eles têm medo da vinda do Senhor Jesus. Eu, na minha ignorância, eu sou levado a crer que o medo, ele advém de uma vida mal vivida, de uma vida que está devendo, de uma vida que não está preparada. Pode ser que seja isso, ou pode ser que seja um medo do desconhecido, eu não sei. Tomara que seja mais para a segunda opção. Mas a volta do Senhor Jesus, que é um fato, que é uma realidade, que não é se vai acontecer, não, é quando vai acontecer, ela deve ser amada por nós, desejada por nós, esperada por nós com anseio. Você entende o que eu estou falando? A volta do Senhor Jesus, ela não deve jamais significar para nós a interrupção da vida, a interrupção dos sonhos. Porque eu, quando era garoto, eu sentia isso, porque eu espero Jesus desde que eu aprendi a ouvir a palavra de Deus quando criança. Então, a minha mãe, ela me dizia que ela tinha até medo, porque quando eu era criança, eu falava tanto que eu queria ir para o céu, que ela tinha até medo de que eu pulasse da janela. E é uma coisa, então, que desde criança, a gente que tem o privilégio de nascer em berço evangélico, a gente nutre, a gente aguarda, a gente espera. E eu, quando era adolescente, eu falava assim, Jesus, espera mais um pouquinho aí. Deixa eu casar, deixa eu ter filhos, deixa eu constituir família. E você vê, né, que nós somos muito burros mesmo, né, amados? Nós não alcançamos as coisas que a gente deveria alcançar com um pouquinho mais de facilidade. Jesus voltar não significa interromper os meus sonhos, porque o que são os meus sonhos? Perto de viver ao lado dele. O que são os seus sonhos? Perto da maravilha indescritível que será você viver eternamente ao lado do seu Deus, do seu Senhor. Pergunte-se isso, né? Eu acho que no nosso bom senso, na nossa lucidez, nós vamos admitir, pastor, embora eu ame os meus sonhos, eles realmente não significam nada. Por maior, por melhor, por mais mirabolantes que possam ser os nossos sonhos, eles jamais vão se comparar ao que nos aguarda ao lado do nosso Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele usa exatamente esse verbo de comparar, quando ele diz assim, que será incomparavelmente melhor. Na verdade, isso está em Filipenses capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ali, ele coloca uma situação muito interessante, porque ele diz assim, eu creio que Deus me quer por aqui. Eu creio que Deus ele precisa de mim por aqui. Eu creio que Deus deseja que eu esteja por aqui ainda, porque eu vou ser útil a Ele. Mas aí ele fala do que Ele deseja. Ele fala assim, porque por mim, incomparavelmente melhor seria partir e estar ao lado dEle. Mas ele diz assim, mas se o viver na carne vai trazer um benefício para o reino de Deus, eu fico por aqui enquanto Ele permitir. Não é? Mas ele não esconde o desejo dele, que era partir o mais rápido possível e começar a deflagrar essa vida ao lado do nosso Deus. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Será que isso já entrou no coração da gente? Será que você já crê assim que será incomparavelmente melhor?
Será que você crê também nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O homem nunca imaginou. Steve Spielberg, qualquer um, cara que seja um visionário e pense nas coisas mais extraordinárias, ninguém nunca imaginou o que Deus tem preparado para nós. Cremos nisso, amados? Mas eu ouvi um pastor falando isso aqui e eu concordo com ele. Tem gente que só pensa na volta de Jesus, eu tenho crente que só pensa na volta de Jesus quando ele está passando por alguma adversidade aqui na terra. Adversidades que podem ser das mais banais, como, por exemplo, está muito calor. Aí a pessoa diz assim: ai, meu Deus, volta logo, Jesus. Que calor. O céu deve ser fresquinho. O céu deve ter ar-condicionado central. Tem gente que pensa na volta do Senhor Jesus quando está às 6 horas da tarde no metrô ou no BRT. Aí está ali. Não precisa nem segurar, né, amado? O pessoal do seu lado lhe segura. Aí você pensa assim: ah, tomara que Jesus volte logo. Mas você está pensando que Jesus volte logo em função do BRT, para que você não precise mais encarar o metrô. Mas não é esse o motivo do amar a vinda do Senhor Jesus. Concorda comigo? Diante de qualquer dificuldade que a vida lhe impõe, as pessoas, elas erroneamente, elas então estão desejando que Jesus venha para ser um escape daquela coisa ali que ela está vivendo. Mas eu nunca vi ninguém desejar a volta de Jesus curtindo as férias numa praia paradisíaca com a família. O sujeito está lá com uma limonada suíça na mão, deitado na areia da praia, aquele sol, aquele mar maravilhoso. Ele diz: ah, Jesus, volta logo. Nunca vi, irmãos. Nunca vi ninguém lua de mel dizer: Jesus, volta logo. Nunca vi ninguém de férias num cruzeiro. Que ignorância da nossa parte, não é, irmãos? Aqui na Terra nós estamos preocupados com o corona. Mas você já ouviu hoje, e é certo que no céu nós seremos galardoados com uma coroa. Agora, Paulo diz, na leitura que nós fizemos no início, que essa coroa que Deus tem é para aqueles que amam a sua vinda. Por isso eu gostaria de insistir nesta noite aqui em uma mudança de pensamento nossa, numa visão diferente, num manifestar do desejo de que Jesus venha. Que você diga mais maranatas na sua vida, que significa: vem, Senhor Jesus. Que você, crendo tanto nisso e no que lhe aguarda, você possa dizer e ansiar e desejar e amar a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos desejá-la, nós precisamos amar, desejá-la pelos motivos corretos, não é? Amar a vinda do Senhor. Se para você o corona é apenas uma ameaça, você só vai ter medo. E medo é uma das coisas que nós falamos recentemente a respeito, que é a última coisa que Deus quer que você tenha agora. O povo de Deus não tem que ter medo, nem de corona, nem do diabo, nem de nada. Se para você o corona é apenas essa ameaça que o mundo todo está vendo, você só vai ter medo. Agora, quem sabe a partir desta noite você pode olhar para o corona como também um sinal. Quando você voltar a ouvir a falar a respeito,
Não dê tanto espaço como vínhamos dando ao medo, aos arrepios. Mas quando você voltar a ouvir a insistência das vozes falando a respeito do problema, lembre, isso é um sinal de que Jesus está voltando. Se você passar a olhar os comentários e as notícias que você venha a ouvir sobre o vírus, não mais como algo que lhe inspira medo, mas como algo que sempre vai lhe lembrar que Jesus está chegando, no meio desse caos, você vai ter até alegria. Se você ama a vinda dele, você vai ter até alegria. Pastor, acho que a alegria é um sentimento meio incompatível com o que o planeta vive. Nós não estamos sendo incompatíveis, nós não estamos falando que estamos felizes com o que está acontecendo. Não, nós lamentamos todas as perdas, nós lamentamos todo o sofrimento, nós não queremos isso para ninguém, muito menos para os nossos que conhecemos que estão passando por isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela alegria mais interior de quem tem, que tem aquele que ama a vinda do Senhor Jesus. Sempre que nós estamos reunidos num grupinho, o que estão proibindo cada vez mais agora, não é? Nem Natal direito você pode ter esse ano. Cancelaram o Réveillon desse ano, você ouviu falar? Cancelaram, não vai ter fogos. Olha isso, amados. Em Copacabana não vai ter fogos em 2020. Sabe o que é isso? É sinal. É sinal. Quando se pensou que qualquer ano aí, ainda que fosse uma crise econômica daquelas de rachar, o pessoal ia soltar fogos de qualquer jeito. Ia ou não ia? Ia. Ia lá naquela casa de fogos que tem lá, acho que é em Caxias, que é o Mengão, mas tem um escudo do Botafogo. Não dá para entender aquela loja. O pessoal ia comprar o seu estalinho, o cabeção de negro, e a bombinha, e o morteiro, todo quebrado, o bolso falido, mas está soltando fogos. Mas em 2020 não vai ter. Veja, quando Deus quer de uma hora para outra, Ele muda tudo. É ou não é, queridos? Que coisa! Nos nossos comentários, por exemplo, vem aí o Natal, daqui a pouco, e você talvez tenha o hábito de estar com a sua família. Qual vai ser o assunto? Ah, queridos, alguém tem dúvida? Qual vai ser o assunto? Vai ser o assunto que dominou quase o ano todo. Aí você, ao invés de ficar com medo, tremendo e jogando lenha na fogueira de quem está aumentando as coisas, lembre-se, isso é um sinal de que o meu Senhor está chegando. Aí você se alegra com isso. Sim ou não? Você crê que Ele vem? Você crê que está na hora? Está chegando? Eu não sei se está na hora não, mas as contrações estão no espaço menor de tempo. Lembra que nós já lemos hoje Isaías 25:9? Naquele dia se dirá. Naquele dia não diremos, estamos tremendo de medo. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Eu quero dizer isso aqui, amados, junto com você naquele dia. Quando Ele apontar entre as nuvens ali, ou quando Ele nos levar para cima das nuvens, nós vamos dizer um para o outro, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Glória a Deus. Precisamos desejar, amar a vinda do nosso Senhor. Seja sincero, diante da ameaça do vírus, você tem tido mais medo ou você tem tido mais expectativa pela volta do Senhor?
Talvez até antes dessa palavra dessa quarta-feira, você diga, não, pastor, para ser absolutamente sincero, é medo mesmo. É medo, é preocupação, afinal de contas, eu tenho idosos na minha família e eu me preocupo com as crianças e tudo que gira em volta disso. E é normal. É normal até certo ponto, como preguei. Você estava aqui aquele dia? Medo é normal até um certo ponto. Quando ele invade o território... Foi domingo, né? Domingo de manhã. Quando ele invade o território da sua fé, aí ele veio para ser nocivo a você, a sua fé para estragar a sua vida com Deus. Então, muda isso a partir de hoje. O nome Covid-19, o nome coronavírus, não vai mais botar terror no meu coração, não. Vai me lembrar de que isso é um sinal. Vai me lembrar que isso é mais um dos tantos sinais que estão acontecendo nesse ano, de que Jesus está muito perto, muito perto. Essa pandemia sinaliza que o Rei dos Reis está voltando. Que o vírus te assuste menos e sinalize mais para você dessa realidade tão maravilhosa, amados, que a gente pouco fala a respeito dela. Nós deveríamos falar sempre. Eu acho que em todos os cultos, pelo menos, nós deveríamos fazer menção de que um dia nós subiremos. É engraçado que tem gente que acha graça disso. Tem gente que não crê de jeito nenhum. Mas aqui dentro a gente tem que ter liberdade, porque parto do princípio que você tem a mesma fé que eu e que cremos que a Bíblia é verdadeira do início ao fim. Jesus, a existência do Senhor Jesus na terra, ela não é uma história, ela é um fato comprovado. E Jesus nasceu no dia que Deus determinou que nascesse. Todas as coisas na história aconteceram no dia que Deus determinou. Se você lê os textos bíblicos, eles vão dizer o seguinte: na plenitude dos tempos significa na hora marcada. Nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Na hora marcada. Diversas vezes essa expressão está na Bíblia, né? Plenitude dos tempos, na hora que Deus determinou. A Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos para o seu nascimento. Uma promessa antiga. Isaías, que nós lemos hoje, que é o profeta mais messiânico, o profeta que mais falou a respeito do Messias, ele anunciava 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E se você acha muito 700 anos antes, a gente pode ir para a primeira menção do nascimento do Senhor Jesus, que está no Gênesis, capítulo 3, verso 15. Quando o próprio Deus diz, um dia da barriga de uma mulher vai nascer um que vai estragar a festa do diabo aqui embaixo. Que vai botar um fim nessa história, que vai pisar a cabeça de Satanás. Já estava profetizado pela boca do próprio Deus, e aconteceu. E sabe uma outra coisa que vem sendo profetizada há milênios? É que esse mesmo Jesus, que nasceu, morreu e ressuscitou, e voltou para perto do Pai. E quando o pessoal estava lá olhando ele subir para perto, de volta para o Pai, para Deus, de repente olharam aqui para baixo, enxergaram os anjos que estavam dizendo: por que vocês estão olhando para o alto? Fiquem sabendo que do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele vai voltar. Já está profetizado. E na plenitude dos tempos. Eu não sei se a plenitude dos tempos se dá em 2020, em 2021. Eu não sei. Eu só sei que as contrações estão aumentando. E que o povo de Deus precisa estar pronto. Não com medo, mas amando a volta do seu Senhor. Amém, queridos?
Podemos ficar de pé? Possamos amar, falar disso com entusiasmo, falar sempre disso quando estivermos reunidos. Eu acho que à medida que essas contrações aumentem cada vez mais, nós vamos ser obrigados a falar cada vez mais a respeito disso. E num domingo qualquer desse, que seja domingo, que nós estivemos falando sobre isso, de repente, eu vou sumir daqui e você vai ficar perguntando para onde ele foi. Não, né, amados? Eu não desejo isso também. Eu quero ver você subindo comigo. Que ninguém fique para trás. Que ninguém fique para trás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Nessa oração desse culto de quarta-feira, peça a Deus que você seja uma pessoa que ame a vinda dEle. Peça a Deus que você seja alguém que ame a vinda dEle. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. Esse todos aqui te inclui? Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus. Ah, Senhor, nós queremos amar a sua vinda. Perdoa-nos, Senhor, por nesses meses que estamos passando, darmos muita ênfase ao problema e pouca ênfase ao sinal que o problema aponta. Nós estamos todos envolvidos e preocupados e talvez não estejamos despertando para o fato de que o problema é um sinal. É um sinal. É mais um sinal. Mais um. São tantos outros, amados. É a paz entre os países árabes e Israel, profetizada também já há tanto tempo. É Jerusalém passando a ser a capital e os judeus voltando para Israel aos montes já há bastante tempo. E tantas outras coisas, as coisas que o Papa tem dito atualmente. Meu Deus do céu. Com quem a Igreja Católica está se unindo nesses últimos dias é incrível. Só não enxerga quem não vê que Jesus já está chegando aí. Obrigado, Senhor, porque embora esse seja um dia que ninguém sabe quando será, a hora que será, só Deus Pai tem conhecimento desse dia, o Senhor nos permite perceber, sentir. O Senhor nos permite compreender os sinais. O Senhor não nos permite captar as coisas e detectarmos os sinais que se agigantam, se avolumam e num espaço de tempo muito pequeno. Sabe, amados, Daniel fala sobre a ciência se multiplicando, né? A capacidade humana de realizar as coisas como também sinal da volta do Senhor Jesus. Eu estava lembrando disso esses dias. Se nós formos levar em conta o calendário bíblico de que a Terra existe há aproximadamente 6.000 anos, você vai perceber, você vai pegar 5.850 anos, ok? De 6.000 você vai pegar 5.850, quase tudo. E esses 5.850 anos, o homem só se locomovia em cima de um jumento, de um cavalo, ou então numa embarcação precária.
em 150 anos apenas, nos últimos 150 anos, melhor, 120 anos, o homem inventou o automóvel. 30 anos depois, inventou o avião. 50 anos depois de ter inventado o avião, pisou na Lua. Em 150 anos. Quanto mais tempo passa, as contrações diminuem. Quanto mais tempo passa, o homem faz mais coisa que jamais fez na vida. Levou 150 anos para entrar num carro, para entrar num avião, para pisar na Lua. E o que vai ser capaz de fazer, se tivesse tempo para fazer, ia ser cada vez mais absurda com a rapidez que vai fazer. Todo mundo está falando da vacina, que antigamente precisava de não sei quantos anos para uma vacina, 50 anos, e fazer uma vacina em meses, hoje não me assusta tanto, porque a ciência, a capacidade, as informações se multiplicaram numa velocidade tão grande, que o homem está sendo capaz de fazer aquilo que Deus quis impedir lá em Babel, dizendo que se eu não confundir a linguagem deles, tudo vai ser possível para essa turma fazer. Assim também se avoluma com rapidez agora os sinais da vinda do Senhor. Ah, pastor, até ano passado eu ouvia um aqui e outro lá, agora é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Irmãos, eu não sei quando Jesus vem, mas as contrações estão aumentando. Obrigado, Senhor. Nós queremos que Tu venhas. Nós amamos a Tua vinda. Essa coroa é nossa. Essa coroa nos pertence. O apóstolo Paulo disse que entre tantas o Senhor tem uma coroa para nos dar, que é aqueles que amam a Sua vinda. E nós queremos essa também, Senhor. Nós queremos ser pessoas que falam a respeito do assunto. Nós queremos ser pessoas que não têm medo, que não fogem do assunto, que não duvida, mas que sempre que possível está falando a respeito. E quando falarmos, sabe, quando você fala de uma coisa que se você gosta, seus olhos brilham. Quando você fala de uma coisa que você gosta, que você anseia por ela, todo o seu corpo te entrega, te denuncia que você quer que aquilo aconteça. Então, Maranata, vem Jesus. Vem, Senhor. Nós ansiamos pela Sua vinda.